Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 11 de novembro. O Ibovespa apresentou alta de 1,86%, proporcionando um fundo na mesma região de fundo anterior. É importante ressaltar que a tendência ainda está indefinida no curto prazo, mas foi um fechamento aí para cima da zona de resistência que eu já tinha comentado na última videoanálise. Próximo nível relevante de resistência por volta dos 47.750, 48 mil pontos para o Ibov. Para gerar algum sinal negativo, primeiramente teria que voltar para baixo dos 46.549 pontos. Mini índice também proporcionando esse fundo no diário, conseguindo fechar acima de um patamar de resistência na faixa dos 47.250 pontos, apontando aqui por um teste mais por volta dos 48.000 a 48.300 pontos. Fica mais para a ponta compradora, buscando mais entrada ali, principalmente se conseguir romper esses 47.725, gerando aqui uma sinalização de caminhar para a zona de resistência que eu acabei de mencionar. Essa seria uma alternativa. A segunda alternativa seria arriscar um pouco mais na ponta vendedora, se proporcionar um topo aqui descendente, abaixo da máxima do pregão de hoje pelo G60, na expectativa que engate um movimento de baixa, inclusive consiga até gerar um topo duplo aqui no gráfico de 60 minutos. Seria uma das alternativas também para a ponta vendedora, sendo um pouco mais ousado. Na sequência, PETR4 no pregão de hoje apresentou alta de 1,45%, formação de um candle de indefinição semelhante à do pregão passado, uma espécie de um doji, mas mesmo assim gerando a formação de um fundo no gráfico diário, confirma mais a chance de subida e de dar continuidade ao movimento de subida, que teria como desafio pela frente uma região mais por volta dos R$8, na realidade sendo mais exato 7,93 a 7,95 e depois na faixa de 8,06 olhando ali para o gráfico de 60 minutos. Mas o rompimento aqui de 7,83 aumenta a chance de buscar essa faixa de preço em torno de R$8 ou até um pouco mais, podendo trazer oportunidade de day trade na ponta compradora na Petro. Por outro lado, se perder a mínima do pregão de hoje, começa a trazer indícios de anular esse movimento de subida, mínima de hoje 7,64, anular esse movimento aqui de subida e estender esse movimento de baixo, que aumentaria essa chance na perda dos 7,51. Na realidade, é a região de suporte em R$7,52. Na Vale 5, o dia foi de queda de 0,24%, tentou ensaiar aqui um fundo, mesmo que sendo descendente, a tendência é de baixa no curto prazo, mas não conseguiu ganhar muita força para cima, voltou para baixo, fechou abaixo do gap. Por enquanto, o caminho mais provável seria perder essa região dos 12,63 e caminhar para o fechamento do gap na faixa dos R$12,32, podendo até trazer uma oportunidade de day trade com o stop mais curto possível na perda dos R$12,63, day trade na ponta vendedora. Para arriscar alguma compra, o ideal é que essa ação consiga gerar um movimento aqui, um fechamento no G60 para cima dos 12,82, com nova máxima na hora seguinte, na expectativa que ela proporcione a formação de um fundo duplo no G60, uma mudança de tendência no gráfico de 60 minutos para vir para um fechamento desse gap aqui de baixo. Na sequência, para a gente comentar a JBSS3, recomendei uma compra na JBSS3 no período da tarde em R$14,12. Depois que ela fez aqui essa abertura positiva, gerou aqui uma correção mínima e gerou depois uma sinalização, que seria para mim uma sinalização de uma possível compra na faixa dos 14,12. A ação tem um suporte ali na faixa dos R$14. Se a gente olhar aqui anteriormente no G60, tinha um suporte nessa região, funcionou como resistência, agora vem para funcionar como suporte. Logo, esse ponto de 14,11 a 14,01 a R$14 é um ponto de referência para a operação, que está em aberto. Se voltar para baixo desse nível, já seria um sinal negativo. Pior ainda se perder a mínima do pregão de hoje, 13,93, ou seja, podendo antecipar o stop da operação que foi definido aqui. A entrada 14,12, stop em 13,81, com o objetivo em 14,74 e o risco de 2,2%. O objetivo da operação está aqui nessa zona de resistência desse fundo anterior. Então, se ela conseguir superar a máxima do pregão de hoje, 14,24, aumenta a chance de ter um movimento de subida, com a resistência aqui intermediária na faixa dos 14,57 e depois mais para essa região dos 14,74, que seria o objetivo da operação. É importante ressaltar que é uma operação com risco maior porque está em tendência de baixa aqui pelo gráfico diário. Meu objetivo seria pegar aqui um movimento de subida dentro do que ela apresentou ali pelo gráfico de 60 minutos. STC3, cheguei a recomendar a compra na STC3, mas cancelei essa entrada porque o ativo abriu com gap,
depois de 3 horas de pregão, indo lá em cima com quase alta de 3%, voltou aqui para baixo. Quando ela estava voltando, eu já falei, não vou executar essa operação de imediato, ou seja, se voltar nos 15,60, porque batendo aqui nesse nível não deveria estar voltando para baixo desse patamar. Então vou avaliar. Bateu, fechou no G60 para baixo dessa região, cancelei essa entrada. Não que ela não vá dar certo, não que ela não vá subir, mas desconfigurou aqui, olhando para o G60, desconfigurou uma perspectiva um pouco mais favorável de subida depois que ela fez esse tipo de formação. Minha expectativa é que depois de executar a entrada, ela conseguisse ganhar força aqui para cima, e por enquanto não ganhou força. CSNA3, ativo que a gente está comprado ainda, subindo o stop agora para um ponto para não perder mais, para aqui para 5,22. E na expectativa que essa ação consiga romper a máxima do pregão de hoje, 5,46, para caminhar para o objetivo dela, que é na faixa 5,61, tem um gap aqui em R$ 5,66. KLBN11, formação de um belo fundo ascendente, é um chamado ponto de retorno de alta. A ação que tinha voltado para baixo de um nível de resistência rompido através desse forte candle de alta. Então, inclusive já tinha tentado voltar para cima e não tinha conseguido. Conseguiu de maneira muito forte no pregão de hoje. Tecnicamente, ou na realidade operacionalmente, seria interessante agora, já que ela está trabalhando num patamar de resistência, ela dá uma pequena parada ali no G60, alguma correção pelo G60 para buscar alguma compra desse papel a favor desse movimento de alta no gráfico diário e também do movimento de alta no gráfico semanal, enfim, com as tendências alinhadas para cima. E TIM-P3, ativo que também tentou gerar fundo ascendente no gráfico diário, não conseguiu fechar acima da fechamento de ontem, 8,47, fechou em baixa, mas é um ativo que eu fico atento ali para a formação de fundo ascendente pelo G60, para um possível compra, ainda tentando pegar a continuidade desse movimento de subida, para testar ali novamente a resistência na faixa de 8,85 e esses dois topos aqui mais perto dos R$ 9,00. Aqui a máxima aqui em 8,92. Então é isso, amigos. Muito obrigado pela sua atenção. Lembre-se de dar um like aí na videoanálise. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.